Fala aí família, fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Fala aí Zé, trazendo para você conhecimento, orientação, motivação e entretenimento. Eu, Geisel Barbosa. Eu, Marcelo Rodrigues. Porque aqui você conta a sua história. A nossa convidada de hoje é a pedagoga historiadora Raquel Silva. Raquel, é um prazer ter você no nosso estúdio, seja bem-vinda. Boa noite, eu sou Raquel Silva, realmente pedagoga, historiadora, professora e estamos aí para mais um podcast. Como é que surgiu o seu interesse pela pedagogia? Então, segundo a minha mãe ainda, desde que eu comecei a aprender a falar, eu dizia que eu queria ser uma professora. E aí eu me formei, ensino médio, fiz o curso normal, mas eu senti a vontade de continuar, né? E eu só queria ser da educação, não queria fazer mais nada que não fosse da educação. Então, ainda passei, nesse período eu me casei, tive os meus 2 filhos primeiros, mas eu não abortei a ideia, a vontade de fazer a faculdade. E quando chegou o momento de eu ir para a faculdade, eu quis continuar na educação. E para continuar na educação, no meu momento, eu queria fazer a pedagogia, eu quis fazer a pedagogia. E ingressei na UERJ e fiz o curso. Aí continuou e fez pós-graduação, etc. Depois... Então, essa parte foi bem legal, porque eu fiz o curso de pedagogia e no finalzinho do curso abriu a inscrição para pós-graduação, na UERJ mesmo. Eu estava meio cansada, eu tive algumas dificuldades dentro da formação por coisas que aconteceram, que depois a gente pode conversar, né? Sim. E aí as colegas me incentivaram. Se inscreve para pós, eu não vou me inscrever nada. Aí uma colega me levou meio que pelo braço lá na secretaria. Eu fiz a inscrição, mas aí no dia da prova, pode continuar falando? Sim, pode continuar. Com certeza. No dia da prova, eu fui informada que seria prova aquele dia. Você não sabia que ia ser a prova? Sabia, mas assim, eu fiz a inscrição muito sem interesse, com pouco interesse. Foi meio que no oba-oba. Vamos fazer, vamos embora. Estava muito cansada e a UERJ é uma faculdade muito procurada, então assim, quando abriu-se a inscrição para pós, foi um leque geral, assim, todo mundo. Todo mundo queria fazer. Queria fazer, e não era só pessoas da faculdade, não eram só as pessoas da faculdade, de fora também. Então, deu mais ou menos que eu saiba, uns 160 alunos fizeram a inscrição para fazer a prova. Fui lá e fiz a minha também. Tá certo. Aí no dia da prova, eu fui. Na época, né, era para escrever lá, era ao maço ainda. Era escrever 2 folhas daquela, uma meio que justificando a outra, mas eles na hora deram lá umas coisas que a gente tinha que fazer. Escrever sobre aquilo ali, os autores. Sim. Eu tinha os autores na minha cabeça, eu tinha acabado de me formar, né? Tava com tudo fresquinho. Fresco, mas assim, de verdade, não estava pensando. Eu falei, vou fazer, porque me pediram para fazer isso. Vou fazer. Me mandaram fazer essa pós. Eu tinha ideia de fazer a pós, mas não naquele momento. Eu ia descansar um pouquinho. Escrevi. Meu marido tinha ido me levar, porque na época eu não tinha habilitação. Escrevi a primeira folha, aí depois eu tinha que entregar as 2 folhas. Escrevi a outra folha. Falei, sabe uma coisa? Não vou passar nisso mesmo. Aí peguei a folha e fui entregar a pessoa que estava responsável. A menina falou assim para mim, o que é rascunho e o que é a original? Até hoje eu não sei. Eu chutei qualquer uma. Eu chutei qualquer uma e falei, essa aqui. Fiz tipo meio de tema.
Desci, quando eu desci, meu marido falou assim, já? Porque eu fui a primeira a descer. Imaginei. Aí eu falei assim, vambora. Fui para casa, aí passou um tempo, né? Porque você se forma, você termina a graduação, um tempo depois eles marcam a formatura, né? Aí eu estava em casa, uma manicure, fazendo as minhas unhas, era o dia da formatura. Aí o telefone tocou. Aí, para você, da faculdade. Aí quando eu atendi, é porque você passou na prova da pós. E tinha poucas vagas. Eram 25 vagas. Um montão de 160 alunos que eu sabia, até onde eu sabia. Você passou na prova da pós, primeiro eles aprovavam 30 pessoas. Uhum. E você está sendo convidada para a entrevista dia tal, já marcou o dia da entrevista. Aí eu falei assim, tá, olha quanta coisa passou pela minha cabeça. Estão me chamando para me dizer como é que você veio fazer uma prova assim, não sei o quê. Isso é prova que você Como é que você apresenta. apresenta isso aqui? Eu meio que acredito em mim, mas eu fiz a prova assim tão... Não sei que a gente não se preparou para Sabe, aquela prova, mas no final das contas acabou que estava preparado. Entendeu? Aí cheguei lá, ainda cheguei atrasada, que eu estava trabalhando. Aí eu cheguei meio atrasada, assim, preocupada. Aí a professora que ia fazer a entrevista passou por mim e falou assim, ai, você desculpa a demora, desculpa o atraso. A professora falou comigo, eu estava atrasada. Mas ela estava pior de que eu. Ela falou assim, espera um pouquinho, eu já vou te atender. Eu falei, tá bom. A entrevista era individual. Fui fazer a entrevista, ela me perguntou várias coisas sobre o curso, eu respondi tudo. Por fim, ela falou assim para mim, o que você pretende com essa pós, fazendo essa pós, alguma coisa assim? Eu falei, aperfeiçoar a minha prática, né? Já que eu fiz a pedagogia, acho que a pós é um aperfeiçoamento e tal. Bom. Aí, se eu passar, eu pretendo fazer. Ela falou assim, por que você diz se você passar? Mais uma vez, eu não estava acreditando. A ficha não tinha caído ainda. Aí eu falei assim, não, tá, eu sei, eu vou passar, porque a gente tem que ser positivo, Claro. né? Mesmo não acreditando muito. Aí tá, uns 5 dias depois, eles colocaram lá, antigamente não, era tudo muito assim, manual, né? Uhum. Eles colocaram lá o resultado. A lista dos Eu aprovados. fui buscar o resultado. Mais uma vez, vou eu lá buscar o Eu tinha resultado. que ir lá, não tinha internet. Tinha que ir, ninguém me avisar nada. Cheguei lá, eu fui a 5ª colocada. Caramba, Eu falei, agora eu tenho foi que fazer bem essa colocado. pós. Agora, se eu não fizer essa pós, o pessoal, que Questão me, de pessoal que honra. me fez fazer a prova vai me... E pior, a menina que mais me incentivou, ela não passou. Acontece. Ela ficou reprovada. E eu fiz a pós. Aí assim, eu fiquei pós-graduada na UERJ. Legal. Faculdade bem conceituada, uma pós bastante difícil. Sim. Era lato sensu com uma carinha de estrito senso, porque é muita exigência, mas graças a Deus fiz, cumpri tudo. E foi isso. Poxa, bacana. Então, a gente estava conversando no intervalo ainda há pouco, e eu achei interessante aquilo que você contou pra gente com relação ao seu ingresso no vestibular, aquela preparação toda, porque, pô, a gente sabe que não é fácil. Hoje até que tem o Enem, é mais tranquilo, mas na época que tinha que fazer vestibular mesmo direto, era uma coisa mais complicada, tinha que estudar bastante. E tu estava falando do que você passou ali, que na verdade tu já era casada, tinha filho já e teve que fazer um cursinho. Como é que foi essa parte aqui? É importante que nossos telespectadores... Claro. Saber como é que é esse processo, né? Exatamente. Eu nunca perdi a vontade de ir à faculdade. Enfim, já falei isso. E aí, quando eu tive que ingressar na faculdade, eu queria fazer a faculdade pública. Sim. Então, eu fui estudar para isso. Mas eu também, na época, não trabalhava ainda, enfim. Marido para dar conta de tudo, já tinha os filhos. Eu falei assim, eu não tenho como pagar um curso bom. Não tinha como eu pagar um curso bom. O que eu fiz? Eu comecei a estudar individual, sozinha. Estudava tudo. Eu pegava informações pelos jornais, pelas provas antigas. Sim. E onde eu via livro, eu sou muito leitora, né? Então, isso me facilitou. E aonde eu pegava livro, eu lia e eu pegava as matérias, estudo muito sozinha mesmo. Eu me lembro que química, eu não sabia nada, a gente fez, né? O fundamental e médio numa escola pública e às vezes faltava alguma coisa, algumas informações.
eu me lembro que eu peguei um livro de química, que eu não sabia nada de química, eu comecei a ler pela capa. Eu falei, eu vou aprender alguma coisa para passar no vestibular. Autodidata. Determinação, né? Determinação. Comecei a ler a capa do livro Química Geral, Química Orgânica e Inorgânica, eu preciso de alguma coisa disso aqui. Fiz a mesma coisa com física, matemática. Eu sabia que a minha área era humanas, caí muito dentro de português, história, enfim. Mas aonde eu ia, aonde você entrava na minha casa, tinha livros. E eu estava estudando. Se eu ia ao banheiro, eu estava estudando. Estava fazendo comida e estudando. Você entrava no carro para sair estudando. Tá aproveitando qualquer momentozinho que todo tinha, tempo eu aproveitava. estudava. E assim, era muito difícil porque as pessoas que me viam estudando, nisso, depois de 18 anos que eu tinha feito ensino médio, eu já estava com 37 anos. Isso também é legal, porque as pessoas acham que não dá mais tempo, que não vai poder mais. Sempre, né? Quando a gente quer, sempre Sempre nunca é tarde. Nunca é tarde. Aí as pessoas falavam assim para mim, você sabia que você vai concorrer com alunos fresquinhos, saindo de Santa Mônica, dos melhores, né? Que todo mundo vai concorrer à faculdade pública. Aí, às vezes, eu dava aquele meio desânimo, assim, mas eu tenho que ir. Eu não tenho escolha, eu tenho que ir. Aí, nesse ínterim, na véspera da prova, eu fui dormir na casa da minha mãe, porque era mais perto para eu ir para o Maracanã, né? Onde eu fiz a prova. Aí um colega, o Denis, estava sentado na casa da minha mãe, ele falou assim, aí, a prova da UERJ é amanhã, né? Eu meio que tremendo nas bases, eu falei assim, Ele falou assim, o que você está achando? Eu falei assim, eu estudei bastante. Aí ele falou para mim assim, você vai passar, está preparada, vai passar. Mas que eu me lembre, foi o primeiro assim que falou, porque as pessoas colocavam dificuldade. O pessoal tem mania de botar dificuldade nas coisas que a gente vai fazer. Poxa, com quem você está concorrendo? Você sabia que tem garotada nova aí que já estudou pra caramba, tá, não sei o que, tá nos melhores cursos. E eu ficava preocupada. Falei, pô, mas eu só quero fazer pedagogia, eu vou passar. Aí fiz a prova, fiquei na expectativa, né? Fiz com atenção, tudo direitinho. E quando eu busquei o resultado, tinha passado. Olha aí. E foi bem legal porque, assim, eu não é que eu não esperava passar. Quando eu passei na objetiva, depois eu fiquei pensando, agora é a minha parte da discursiva. Aí tudo bem que eu tinha estudado a beça, mas eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ainda passei para 2 faculdades. Passei para lá e passei para a UFRJ também, que eu tinha tentado. Legal. Só que como eu queria pedagogia, eu escolhi a UERJ, né? Lá eu tinha passado para letras. Aí eu fiquei assim, meio que sem acreditar, né? Quando eu vi os números, tinham 59 mil candidatos concorrendo a 4.300 vagas. E eu estava dentro das 4.300. Eu falei assim, o pessoal do cursinho. Ficou você olha assim, muita gente que estava fazendo cursinho isso é bem fora. interessante, porque exatamente entra essa ideia, né, de, poxa, eu já estou um tempo sem estudar, o pessoal com ideia fresca aí, esse pessoal vai e eu vou ficar. Então é onde a gente tem que perseverar mesmo, porque perseverando você consegue, tá aí, ó, o resultado, você conseguiu. Você entrou na faculdade, terminou a faculdade, fez mestrado, fez doutorado. E não é fácil, não. Não é fácil, não, porque, assim, quando eu cursei História, eu cursei um pouco mais de facilidade e tal, enfim. Mas a UERJ, a Faculdade de Pedagogia, me custou bem caro. Porque, assim, o primeiro ano que eu entrei, no final do ano, em outubro, eu perdi o meu pai. 29 de outubro você perde o pai, como é que você faz as provas finais? Fica complicado. Cabeça quente, né? Mas eu tinha um grupo legal que segurou minha onda. O pessoal apoia, né? Um apoio bacana, dos amigos, tive uma rede de apoio bacana. No segundo ano, a minha mãe morre. Dia 2 de novembro, foi outra dificuldade. Mas eu segurei ali. Aí no terceiro ano, eu engravido do meu filho. Do mais novo, temporão. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí, quando eu ingressei no 4º ano, ele nasceu dia 16 de fevereiro, as aulas começavam dia 8 de março. Eu ainda não tinha terminado o resguardo, mas falei assim, mas eu vou por quê? Se eu parar, eu tinha um grupo bacana que me apoiava, a gente se apoiava. Eu falei assim, se eu parar,
e Pra pedir uma voltar, licença, voltar. elas vão se formar e eu não, vou ficar para depois. Então eu vou e fui. Eu não sei nem como, mas eu fui. Terminei. Então, tu vê que é tudo superação mesmo, força de vontade. E isso que move o mundo, né? É isso aí, cara. Quando a gente quer, a gente faz, né? Tá aí, exemplo, quando a gente quer mesmo, a gente consegue. É. Mas, continua a história, tá bacana. Ah, mas uma coisa muito interessante, assim, quando eu entrei para o serviço público, quando eu entrei para as escolas públicas, né, hoje 2 municípios, eu pensava muito, tá? Eu entrei ainda com o curso normal, né? Que eu entrei como professora. E esse é o nosso podcast Fala aí Zé. E a nossa convidada de hoje é a Raquel Silva, pedagoga historiadora. Raquel, continua com... Então, eu, na verdade, eu gosto de falar assim, como Deus age na vida da gente, né? Eu não pensava em outra faculdade, eu pensava exatamente em fazer a pedagogia, mas eu sabia que eu tinha feito 2 concursos para ser professora ainda com a certificação do curso normal que eu tinha feito. E até então eu não sabia o porquê da pedagogia na minha vida, a menos que fosse para ganhar conhecimento mesmo dentro da minha prática. Aí um belo dia, uns 4 anos depois, eu estava em sala de aula. Aí um dia, na prefeitura de Nova Iguaçu que eu trabalho, qualquer pessoa de nível superior podia assumir a especialização na escola, ser orientadora, pedagógica, orientadora educacional, supervisora, qualquer pessoa que tivesse nível superior. Mesmo que não fosse na área de pedagogia. Que não fosse dentro da área. Aí um dia houve uma reformulação na prefeitura e eles acabaram com isso. Então só podia ser o profissional que tivesse a certificação. Que é o correto, né? Que é o correto, hoje é assim. Aí, de repente, desse dia, a diretora foi à porta da minha sala e falou, é você, vai ser a nossa orientadora educacional. Eu falei, por quê? Eu me dando tão bem com a minha turma, eu estava feliz, até vim falando com meu irmão, que eu gosto muito de dar aula. Foi, mas por quê? Não, você vai sair de turma porque eu não quero ninguém, não quero ter que buscar outra pessoa. E aqui na escola, só quem tem a certificação é você. Caramba. Aí eu entendi o motivo de eu ter feito a pedagogia lá atrás, entendeu? Hoje eu sou orientadora nessa escola, ainda trabalho como orientadora educacional. Depois disso vieram outras, as pessoas começaram a fazer, né, os cursos. Mas, ou seja, as pessoas que davam aula, que não tinham pedagogia? Então, na aula não era necessário ter a pedagogia. Não, então, mas a aula só para a gente entender, qual era o nível de... Ensino médio. Não, ensino médio, normal. Para dar aula para, não estou dizendo professora primária, no caso. Ah, sim, era mas aí matemática, normal, português, mas é normal. história, geografia, essas coisas. Aí, para isso aí, tinha que ter a faculdade, mas é uma faculdade específica, né, disciplina, como eu tenho história hoje. Entendi. Para fazer o trabalho de especialista, tinha que ter o curso de pedagogia. Não bastava ter licenciatura. Não podia ter qualquer licenciatura, que no início era assim. Entendi. Aí depois eles baixaram o decreto que não, tinha que ser formado profissional na área. Ah, entendi. E como a minha formação é de multi-habilitação na UERJ, eu posso fazer qualquer coisa. Orientadora educacional, pedagógica, supervisora e tal. E o interessante é que nesse dia que ela ficou doida sem saber o que ia fazer, ela foi buscar a ficha, né, as fichas dos professores e tal, as formações, e só tinha eu. Entendi. Nessa escola só tinha eu, pedagoga formada em orientação educacional. Eu assumia o cargo e estou hoje ainda, e beleza, porque aí o trabalho diminui, fica mais tranquilo e tal, enfim. Então, na cabeça da gente, assim, que não tem conhecimento do que faz as profissões, né? A gente acha que pedagogia é só para dar aula. Mas, na verdade, pedagogia não é só para dar aula, é para organizar, vamos dizer assim, todo aquele processo do ensino, né, em si, né? Não é só para dar aula, na verdade, é para desenvolver
É para viabilizar as aulas, é mais ou menos isso? Tem os ramos, né? Tem uma que sim, que é só mais especificamente para dar aula. Tem uma que sim, porque a pedagogia depois ela vai se dividindo. Entendi. E tem a outra que te forma em outras questões, né? Que não só a de dar aula. E eu escolhi a outra porque eu já era professora. Não tinha né? esse meio redundante. Hoje a escola, os concursos exigem, a maioria dos concursos exigem que a pessoa tenha um nível superior em pedagogia para dar aula. Mas na minha época não exigia, eu não sabia que um dia exigia, né? Então eu pensava, professora eu já sou, então agora eu vou me especializar nas questões da escola. Foi isso que me fez escolher a pedagogia em multi-habilitação. Uma coisa interessante que você falou, eu queria só dar uma voltada, porque você terminou a tua faculdade, certo? Pedagogia, que geralmente pedagogia é o tema, ele é relacionado à criança, né? A educação, Educação infantil, né? Então você terminou a tua faculdade de pedagogia e é que você, na verdade, pulou um processo aí. Aí, como você fez para entrar trabalhar, na verdade? Então, quando eu terminei a pedagogia, eu terminei, já tinha feito concurso, tinha vindo concurso da escola pública, da escola do município do Rio, dos 2 municípios, né? Que, por sinal, também outra coisa interessante. Eu fiz os concursos e fui chamada no mesmo dia para as 2 prefeituras. Mesmo dia. No mesmo dia? E qual foi esse tempo de transição, de você terminar a universidade e fazer o concurso para a prefeitura, para o estado? Foi no ano seguinte. Eu terminei um ano, no ano seguinte. Aliás, eu estava estudando ainda quando eu fiz o concurso. Fui chamada no ano seguinte para as 2 faculdades. Interessante é que eu fui chamada em uma, eu não me lembro mais a classificação, mas as classificações eram diferentes. E mesmo assim eu fui convocada no mesmo dia. No mesmo dia, eu não tive tempo. Eu não tive tempo de pensar o que eu ia fazer, porque eu tive que fazer os processos todos juntos para entrar. Que maravilha. Foi muito engraçado, isso aí foi muito interessante. Interessante pra caramba. Agora, a pedagogia, o pedagogo, né? Tem alguma outra área que ele possa trabalhar sem ser escola? Porque a gente imagina que é só escola, né? Tem que outras áreas assim de empresa, sei lá, Tem empresa. Quando eu estava ainda cursando no 4º ano, finalzinho, um colega de sala, ele fez o concurso e entrou para o Exército, pedagogo no Exército. Não sei se ainda existe, mas na época ele fez e entrou. Institutos, empresas que trabalham, não sei se ainda tem muito isso, tem empresas que trabalham com uma alfabetização ou uma complementação de estudos, às vezes, dos funcionários, né? Eles admitem também os pedagogos. Às vezes, de repente, coisa de treinamento, essas coisas assim, também de empresa, talvez. Eles admitem os pedagogos. É porque a gente imagina que pedagogia é só escola. Uma escola, né? Não, que a gente tem muito. Inclusive, tem um ramo da pedagogia que ela é pedagogia empresarial. Ah, é? As pessoas fazem muito, Não né? Também. Isso, Quem opta pela profissão faz pedagogia empresarial. Mas isso na graduação ou curso de extensão? Eu acho que é extensão. Graduação acho que é comum pedagogia. vai fazer o básico, aí depois faz uma... Interessante. Para mim, eu achava que era só escola. Pedagogia me encantaria. Qual foi a sua obra? Senta aí também aqui. Direito também tem essas... Direito tem. Assim, direito faz direito, aí se especializa num monte de coisa. É isso mesmo. E você vê até hoje, assim, muita coisa que você pode fazer na pedagogia. Mas na maioria das vezes a pessoa faz porque está pensando em escola, né? E o teu interesse pela história, no caso? Você fez história também, né? No caso, você fez graduação em história também. Eu agora estou entrando para um mestrado em História. Agora? Estou entrando. Caramba, cara, que legal. Na Faculdade Federal, né? Sim. Mas foi muito engraçado. História, eu gosto de viajar. Na verdade, eu vou te contar uma coisa. Eu estava ainda, na época, era série, né? A escola era seriada, então eu estava fazendo a minha 4ª série. Uma vez a professora botou lá
alguma coisa sobre Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Eu fiquei assim, que vontade de ir nesse lugar. Eu com 10 anos de idade. Caramba! Que vontade de ir nesse lugar. Fiquei pensando. Aí agora, em 2015, se eu não me engano, uma colega minha falou assim, eu tenho muita vontade de ir a Ouro Preto. Eu falei, eu também, vamos. Você viu quando eu fui para lá. Aí fomos para Ouro Preto. Quando eu cheguei em Ouro Preto, eu falei, cara, eu tenho que estudar história. História é fantástica. Ali eu descobri que a história é fantástica. E é fantástica. Caramba. Quando eu voltei da minha viagem, me matriculei, fiz história. Resolveu fazer história. Hoje eu trabalho também como professora de história. É bom que abre mais um leque também, né? Enquanto, né, é bom a gente, estudar é muito bom, sabe? Estudar é muito bom, te abre conhecimentos, te abre portas e, não sei, é muito bom estudar. Legal, muito bom. História. E, assim, quem estuda história sempre não se especializa, mas prefere um determinado ramo da história, né? Qual é a sua, não sei se é uma preferência, né? Chama preferência? Como é que é? Eu sou História do Brasil. Eu gosto demais de História do Brasil, porque assim, eu penso que a gente não conhece a nossa história. Isso aí é verdade mesmo. A nossa história nos foi contada de maneira muito equivocada. Muito equivocada não, muito trabalhada, sabe? Para a gente acreditar no que nos contaram lá atrás. Quando você vai estudar, vai se especializar, vai ler sobre isso, você vê quanta coisa a gente aprendeu que não precisava, não era para ter sido. E às vezes até muita coisa, às vezes, que não aconteceu de verdade daquele jeito que ensinam nas escolas, né? Sim, muitos... Agora, por que não existe uma revisão dessa parte do ensino? Na verdade, a história, assim como antes existia a educação moral e cívica, a história ela trabalha de acordo com a política. Então, isso desde sempre. Sim. Ela vai qualquer lugar retratar, do mundo, né? em qualquer lugar do mundo, ela vai retratar aquilo que o poder público quer que ela retrate. Então, quando você, hoje melhor, porque a gente está questionando mais, estudando mais, mas antes, quando a gente só aceitava, eles nos contavam o que eles queriam contar. E aí vai montando o retrato do país, né? Entendi. O estudante vai entendendo aquilo, da forma com que vem dentro dos conteúdos, e ali vai se retratando um país que querem que se retrate. Entendi. E hoje, assim, hoje eu vejo muita coisa, não sei se o Gesiel concorda também, né? Mas hoje a maioria dos jovens hoje não conhece mais a história do Brasil, nem do jeito que foi contado na nossa época, Exatamente. né? Você chega a gente hoje que você pergunta quem descobriu o Brasil, não sabe quem foi. Misturam todos os Pedros. Mistura. Aí você... É sempre Pedro, né? Então eles vão misturando os Pedros todos. Pedro Álvares Cabral com Pedro I, com Pedro II. É Pedro, cara. A gente está conversando sobre isso porque hoje você não pensa mais. O pacote já vem para você dado aqui. Então, esse pacote aqui, isso você deve acreditar, cara. Pô, isso aqui, então tá. Compra aquilo ali e acabou, entendeu? Até porque dá menos trabalho, né? Não tem muito questionamento do que é. Embora, hoje em dia, a informação, ela tá bem abrangente, né? Então, se você quiser buscar, você vai buscar, vai entender e tal. Que coisa que antigamente a gente tinha que batalhar bem mais para poder entender, para aprender. Hoje é mais tranquilo. Mesmo assim, vem uma comodidade em cima disso muito grande, porque é tudo dado. Você ligou a internet ali, já está ali, está pronto. Aí você, isso é verdade? Não sei, mas me passaram isso aqui, então tá bom para mim. É mais cômodo, entendeu? Dá menos trabalho acreditar. É cômodo para você, beleza, então isso aqui, e dali vai levando aquilo ali, aí entra esse negócio depois de, até inclusive as fake news estão aí exatamente por isso. Já tem esse problema das narrativas, né, que o pessoal comenta muito, né, a história é fabricada e depois que vai para a internet toma um vulto, depois que foi para a internet você não tira mais. Não tira mais. E ali já, aquele negócio, tipo uma assim mentira contada mil vezes. Vira uma verdade, isso aí. É desse jeito. E a história, ela sempre teve esses takes, né? Só que, assim, não abrangia todo mundo.
era contada pelos que queriam, o cara escrevia o que ele queria, que você Do jeito que acreditasse ele naquele, do jeito que da maneira dele mesmo, né? De repente, se aconteceu ou não, a gente também não sabe, que não estava lá para ver, mas o cara te dava aquela informação ali, você, poxa, então é isso mesmo. E até no teu caso, como você fala, poxa, eu viajei para Vila Rica, que hoje em dia é Ouro Preto e tal, então você viu em loco aquilo ali, aquilo que você estudou lá atrás, você pôde ver e tirar a tua conclusão daquilo que você estudou, daquilo que é a realidade. Pô, isso aqui me passaram, uma realidade aqui é essa. Muito então, isso é importante, você confronta. E a visão do historiador, né? Tem desse take, o cara vai em tal lugar, pô, eu vou em Israel. Não é o mesmo Israel que eu tô indo. Quando você chega lá, você começa a ver coisas que, pô, entendeu? Nem todo mundo que está lá consegue enxergar aquilo. Exatamente. Até porque isso. pelo conhecimento que você já tem, tá? E você começa a confrontar aquilo, a realidade, ou seja, aquilo que está em um bloco ali, com aquilo que você aprendeu lá atrás. Então você começa a fazer um balanço e ver realmente o que é, né? E vocês conseguem, como historiadores, fazer essa diferença. Com certeza. Assim, não é só um passeio, mais um aprendizado, Você vai mais viver, assim, né? colocar, encaixar aquilo no local certo, né? É viver a história, né? Na Viver, verdade, é viver a exato, história. você Tanto vive que aquilo. depois que eu fui a Ouro Preto a primeira vez, ou o texto da história, eu não deixei mais de ir. Então, todo ano todo. Sempre em Ouro Preto. Todo ano. E além de Ouro Preto, assim, Eu vou em outros lugares também. local assim, interessante, assim, eu, dizem que Bahia, Salvador, dizem Sim, que tem então, muitos locais legais. aonde tem local histórico, eu estou viajando para ir. É o que o meu irmão acabou de falar. A vivência é diferente de você ler. Ler é muito legal, você lê, você tem a informação ali, mas quando você vive aquilo, nossa, é muito diferente. Você vê o que é. Poxa, então assim, eu gosto muito de andar em Minas Gerais, que é recheado, essas situações, recheado mesmo. E vou a São Paulo, onde tem Qualquer. monumentos Aqui no Rio de históricos. Janeiro, né? Aqui no Rio. Aqui no Rio, há pouco tempo atrás aí, Exatamente. estavam fazendo aquela escavação ali no centro da cidade, que, né, no Cais do Valongo. Cais do né? Valongo. Aí você passa lá hoje tem uma descoberta, né? Sim. E como é que as coisas desaparecem, né? Porque ninguém sabia que tinha aquilo ali antes de começar a escavar, né? É interessante, né? É. Porque a gente também não consegue muito explicar. A gente não sei se alguém sabia, sei lá, não sei se fica algum registro, não sei. Eu particularmente achei interessante, que é uma coisa que só descobriram quando começaram a cavar para fazer alguma obra que tinha ali. Aí quando o cara, rapaz, aqui... então era aqui que ficava o... e começaram a escavar e encontraram umas coisas. Como é que pode o negócio desaparecer? E imagina a coisa do Antigo Egito, né? Que Poxa. Milhares de anos atrás. Como é que ele desaparece mesmo, né? Pra você ver. Muita coisa também da nossa história, principalmente a nossa aqui, ela desapareceu. Foi desaparecida. Conveniência, sabe? Porque não é interessante contar. Quando a gente... história é muito rica. Você vai lendo, você vai estudando, você vai buscando autores, você vai contestando, enfim. Você descobre muita coisa. Não se esgota. A história não se esgota. É muito rica, muita coisa, muita informação. E eu fico pensando que maldade, né? Quando eu estava lá na minha 4ª série, na época eu gostava, mas não me era informado. Me mandavam estudar datas o tempo todo. Decorar a data, né? Decorar a data, ponto. O texto era chamado de ponto. Era. Tinha que decorar aquelas datas, aqueles nomes todos, Poxa. mas a história não me vinha como hoje, por exemplo, eu conto para os meus alunos. Não era uma sequência de fatos, não era a realidade que a gente vive. Você relacionar o passado histórico com o presente, você vê que é tudo muito, muito igual. As coisas meio que se repetem, né? Assim, mudam os atores. A gente está gostando sobre isso mesmo. As coisas elas vão se repetindo. Aconteceu lá atrás. Lá atrás. Você vê lá atrás na proclamação da República, aí todo aquele furdunço que teve, aí tu vê acontecendo a mesma coisa, igualzinho, com outros nomes, né? E outros exemplos aconteceram, aí vai se repetindo, E é aquele negócio, a história realmente é história, ela é paulatina, ela acontece hoje, vai... Acontece toda hora. Toda hora, vai... Esse negócio de fake news, eu tava vendo um podcast aí no YouTube,
Aí o cara mostrando as fake news dos jornais aí do início do final do tempo do Império ainda. Caramba. E o cara botando fake news. Dom Pedro colocando fake news. Imagina. Usando um pseudônimo, que ele escrevia para o jornal, usava um pseudônimo botando fake news para atacar os adversários políticos e os adversários também, a mesma coisa. Então, tá aí. As fake news estão aí. E as fake news continuam até hoje, só mudou o meio de divulgação, né? Então é isso, né? Mas a história é bastante bacana. E assim, tem alguma. A pedagogia, né? Ela te ajudou no estudo da história? Sim, porque na pedagogia, um dos primeiros conteúdos, uma das primeiras disciplinas que nós tivemos, aliás, nós tivemos durante todo o curso, foi a história da educação. E ela conversa muito, ela conversa tudo, né, com a nossa história. Então era bem legal a gente fazer, e isso também me chamava a atenção, da história da educação. Como é que se evoluiu a educação? Era o tempo do corpóreo ofício e tal, dos artesãos, como é que isso veio, né, acontecendo no Brasil. Isso tudo te dá um leque. Quando você vai estudar a história, a disciplina história, tá ali também. Também tá tudo, acaba revendo legal, e de repente vendo por outro prisma, você né? acaba revendo, porque né, tá tudo dentro da educação, então vai... E aqui, assim, você falou de artesãos e tal, né? Antigamente a educação era mais, assim, pelo que a gente imagina, era mais coisa mesmo de transmissão oral, passando de mestre para discípulo, era meio assim, né? Aqui no Brasil começou a ter escolas mesmo, assim, a partir de quando, mais ou menos? E foi a partir de, quer ver? Uma escola assim, não sei se era considerada pública, como é que era? Existia escola, mas não era pública mesmo, porque não era acessível. Não era para todo mundo. Não era acessível. Então, assim, existia uma época que os filhos dos trabalhadores aprendiam os ofícios. Sim. E os filhos dos burgueses. Era, não sei se é esse o nome. Iam para as escolas. E aqui parece que a primeira, até a questão da faculdade também, que a primeira aqui foi a UFRJ e tal. Acho que no Brasil mesmo, se eu não salvo engano. E eles eram orientados a estudar ou fora ou em algum lugar, mas fazia a parte intelectual. Para a parte pobre não interessava o intelectual. Era só trabalho braçal. Era só trabalho braçal. Mas com o tempo começaram, né? Aquelas primeiras, as escolas, bem, eu não vou te ser precisa na data agora. Sem data. Mas começou muito tímido, né? A questão da criança poder frequentar. Enfim. Para a nossa época, a escola democratizou em 96. Mais ou menos 96, com a lei da diretrizes e bases, que obrigou que toda criança tinha que estar na escola, né? E tal, enfim. Hoje em dia não se pode mais ficar fora da escola. Interessante. Eu me lembro, na minha época, eu entrei na escola com 8 anos, porque a minha mãe, ela ia para a escola procurar vaga. Não achei não, ano que vem eu vou. Não era assim. Não conseguia vaga, não era... Não conseguia ficar em casa esperando ano que vem. E a escola realmente, o cara dormia na fila, ficava lá um tempão. Não era democrática, não era democratizada como é hoje. Agora, assim, apesar de não ser democratizada, né, eu me lembro, assim, da minha época de criança e tal, né? Eu me lembro que o ensino público, naquela época, era, pelo menos na minha percepção, era bom. Eu lembro que a gente tinha todas as disciplinas, eu cheguei a estudar francês na escola. Isso. E, assim, ninguém reclamava do ensino público naquela época. Eu acho que até que o ensino público era melhor que o ensino particular. Eu lembro que tinha poucas escolas particulares. E realmente era melhor ou é uma impressão falsa que a gente tem de que o ensino naquela época público era melhor? Então, até porque também a gente vê até os semi-analfabetos de antigamente falavam um português quase perfeito. Aí você tem aqueles expoentes da música, né? Cartola, que escrevia aqueles poemas com aquele coisa de perfeição. E não tinha estudo, o estudo que ele tinha era o estudo público. Como é que
hoje não se consegue isso, né? Assim, A escola, na verdade, o que acontecia lá atrás? A escola é um dever do Estado. Ela não é um dever de uma iniciativa privada. Então, o Estado ele tem que garantir a educação. Naquela época, ele fazia isso. Então, quem ia para a escola particular? Eu acabei de falar que ele não conseguia a vaga na escola pública. E daí começaram a surgir as particulares. Hoje isso se inverteu, né? Hoje a escola particular... O melhor lugar do aluno era na escola pública. Mas também não era democrática, não era democratizada como é. Então, assim, o Estado acabou atendendo uma situação que hoje virou paternalismo, coisas que nós não tínhamos lá atrás. O nosso dever como aluno era só estudar, era estudar. Eu garanto que é aí que vinha a condição do ensino ser melhor, né? Porque nós íamos para a escola para aprender. E quem não aprendia ficava reprovado. Era. Hoje Sem não tem dó. mais isso não. Hoje, Essa ia ser minha próxima pergunta. hoje Então, porque de uns tempos para cá, eu não lembro agora também o ano certo, né, que começou a ter esse negócio de aprovação automática, né? Tem até um conhecido meu que, não lembro quem foi, algum conhecido dele tinha começado a estudar e parou de estudar. Parou assim, no ano, começou janeiro, fevereiro, março, parou de estudar, parou de ir para a escola. E no outro ano ele foi para a escola, né? Falou, não, vou voltar. Quando ele voltou para a escola, para surpresa dele, ele tinha sido aprovado no ano voltou no ano posterior. Aí ele, poxa, e assim, isso acontece mesmo até hoje? Ou teve alguma mudança, assim, que você tenha conhecimento? Acaba acontecendo porque a criança entrou na escola esse ano, a escola trabalha hoje muito por faixa etária. Então, a criança entrou na escola esse ano. Por algum motivo, ela não teve condição de continuar, que praticamente isso não existe mais, ela tem que continuar. Então, mas se por algum motivo ela não pôde continuar, quando ela volta no ano posterior, ela faz uma provinha para se adequar à série posterior. Senão, o que acontece? Fica uma distorção de série-idade. E hoje o poder público tende a corrigir isso. Até falando de antigamente, no nosso tempo, você pegava a criança com 14 anos no primeiro ano, porque ela ia repetindo, não aprendia. Hoje a gente tem outras questões que vê isso. Quer dizer, a criança não aprende, às vezes tem outras situações que não permite que ela aprenda. Não é só estar na escola, ela hoje tem que ser tratada, às vezes é um médico, alguma coisa assim. Então a escola ela faz o papel dela como escola, né, um dever também do Estado, mas ela não fica travando a criança. E aí cabe aos responsáveis buscar outra situação. Eu não falei aqui, mas hoje eu sou diretora de uma escola também, aqui no Rio. Então a gente lida muito com esses problemas. Tem gente que critica muito essa aprovação automática. Mas eu também tenho minha visão assim, nesse naipe, porque às vezes você reprova aluno, reprova. Você está prejudicando o aluno porque, de repente, é até uma pessoa boa, um cara bom, mas naquele quesito ali, o cara não consegue desenvolver, o cara não consegue passar em química. Aí você vai reprovar o cara começa a fazer português, matemática, física, história, biologia, só porque ele ficou em química. E às vezes ele desanima, né? Por causa disso. Aí no segundo ano o cara ficou em química de novo. Cara, ninguém consegue ver que o problema do cara é tal da química, tira a química dele, né? Bota o que você vai fazer. Então, o caso E vai perdendo tempo, vai atrasando e vai desanimando, criança, né? Ele perde. E vai desanimando. E muita gente parava de estudar antigamente exatamente por causa disso, cara. Pô, eu cheguei na quarta série e acabou, não quero mais saber disso não. Porque eu não tinha incentivo, cara. Pô, não, eu vou sair da quarta série para outra série, que no caso antigamente era do primário pro ginásio, né? O cara, pô, é uma dificuldade terrível. Eu cheguei até aqui, já foi um sufoco. Para passar pro ginásio, eu não vou mais nisso não. Então, a maioria parava ali. É verdade. E não tinha também o interesse de continuar, né? Porque, como a gente disse lá atrás, os governantes também não tinham interesse que você continuasse, você não podia saber muita coisa. Era interessante que você soubesse um pouquinho, para poder não questionar tanto. Tem que estar sempre na rédea. Porque quando você começa a aprender, começa a desenvolver, você começa a questionar, começa na verdade, a trazer problema para eles, porque você, você começa a entender da coisa, né? Exato. Então essa questão da aprovação automática não é bem como se vende por aí, então, né? Não
é só uma aprovação automática, isso também é uma questão de oportunidades. Isso. Porque se democratizou, eu não posso ficar prendendo um aluno no primeiro ano, que eu estou tirando a vaga de alguém que quer entrar. Também tem esse caso. Entendeu? Também. Por isso democratizou. Entendi. E também eu estou trabalhando ali, eu sou um profissional de educação. Eu não conheço as outras vertentes, as outras necessidades da criança. Então, às vezes ele tem uma dificuldade da educação que depende ali de uma questão médica, de uma questão psicológica. Hoje em dia tem muita coisa que... De uma questão social. Entendeu? Hoje a escola trabalha bem a gente chama até de paternalismo, mas é uma questão boa trabalhar com alimentação correta para a criança. Claro. Porque a gente sabe que tem uns que comem ali na escola. Entendeu? E uma criança que ela depende de comer na escola, a gente parte de um princípio que ela vai para a escola interessada na hora do almoço e tal. Então, assim, o estudo para ela está em segundo plano. É aquele negócio da... Ele está garantindo a alimentação. Ele está garantindo a alimentação. Né? É aquela pirâmide das necessidades básicas. Exatamente. Então, o social dele está difícil, ele às vezes vai recorrer à escola para resolver essa questão, essa parte, entendeu? Então, assim, o paternalismo não é nem uma palavra legal de falar. Essa democratização, eu acredito que foi para fazer essa abrangência das necessidades dos mais carentes mesmo, né? Porque, às vezes, uma família numerosa, se é difícil para a gente que tem pouco filho, tem mais. Hoje em dia, então... Hein? E vocês que são pedagogos, vocês têm essa visão, né? De ver o aluno, de poder entender, de repente conversar e saber orientar, por exemplo, aquele aluno ali é um cara que eu preciso que ele vá ao psicólogo. Mas o primeiro, assim, a primeira pessoa, na verdade, que tem aquela visão ali de que o aluno precisa, é o pedagogo que está mais próximo dele, né? Porque a gente vê o aluno de maneira holística, entendeu? A gente não quer o aluno só que esteja ali, lendo, escrevendo e tal. A gente está ali com o aluno, mas a gente está vendo tudo não, né? Porque a gente também não é semideus, mas a gente está observando, comparando ele com o outro. Por que esse aqui, né? Faz um jeito, esse aqui não consegue. Então, vamos conversar, vamos fazer lá uma anamnese, vamos conversar com o responsável, vamos ver o que está acontecendo, por que esse aluno não está respondendo a esse aqui, não está dando as respostas que eu quero. E aí a gente vai descobrindo. É a hora que a gente faz um relatóriozinho e pede para levar ao psicólogo, ao médico, ao tal, enfim. E eu acho legal essa democratização da escola, é legal que ela atende de uma maneira mais completa. Entendi. Coisa que nós não tínhamos quando éramos lá no primário. Eu me lembro que o primeiro dia de aula a professora falava assim, botava lá primeiro dia, lista de material, de um lado, caderno lá, de outro, todos os livros de todas as matérias que ela ia usar. A pessoa pobre comprava um livro quando comprava. Hoje a escola fornece material, uniforme e tal. Eu falo que meus filhos estudam porque não querem, mas é um favorecimento que é legal. Isso melhorou muito mesmo. Vale a pena. Até esse programa do governo já, porque as crianças têm que estar na escola. Né? Isso é ótimo. Apesar que ele paga um negocinho, estaçãozinha. No ensino médio, né? Que é a Bolsa... tem o Bolsa Família também, né? A gestãozinha lá. Cara, assim... Mas é incentivo. Mas é incentivo. A gente critica por um lado, mas por outro lado é uma coisa interessante, né? Assim também, né? Incentivar, né? Cara. Eu só acho que, particularmente, que tinha que ter algum outro tipo de recompensa, vamos dizer assim, algum outro tipo de cobrança, né? Eu acho que não é só ter o filho na escola, né? Tinha que ser assim, para incentivar também, se o filho estiver na escola e tiver com tem que render alguma coisa, né? Se ele tiver um rendimento bom, eu acho que seria interessante, para incentivar também o rapaz ou a moça. Sim, com certeza. Há poucos dias mesmo eu recebi uma responsável que ela falou para mim que o filho tinha reclamado de alguma coisa. E eu uso uma estratégia. Quando vai falar comigo, eu chamo um aluno, abre seu caderno. Abri o caderno, a gente estava foi ano passado isso. A gente estava mais ou menos em agosto, o caderno do garoto estava com uma data de 22 de fevereiro. Eu falei, caramba! A senhora viu isso? Não sei o que. Foi questionar alguma bobeira lá.
Fala de professor, alguma coisa assim. Então, assim, tem que haver uma cobrança dos dois lados, sim. Porque não interessa só a mãe levar o filho na escola. Ela tem que acompanhar a vida escolar do filho, o que muitas vezes não acontece. E falando desse lance de cobrança também, né? Eu lembro que na minha época de escola, na época de vocês com certeza também, o professor ele era respeitado, né? Ele era respeitado tanto pelos alunos como ele era respeitado também pelos responsáveis, né? A gente sempre dizia assim, ó, se chegar, a mãe da gente falando, o pai da gente, ó, se chegar alguma reclamação da escola aqui, você vai ficar de castigo, o couro vai comer, que não sei o quê. E hoje em dia a gente vê muitos relatos que está ao contrário, né? Então, a mãe e o pai vão na escola para saber por que a professora chamou a atenção do aluno. Como é que você lida com essas coisas assim? É muito difícil, porque assim, realmente isso acontece praticamente todo dia. A gente vai chamar atenção, o aluno leva para casa o que ele quer levar, e muitas vezes o responsável vem. Isso também deixa. A gente corre até risco, né? De integridade física, porque às vezes eles vêm mesmo vontade de bater no professor, porque o professor chama, e a gente tem que sentar, esclarecer, não é assim, tal. Tá mesmo mudada essa questão. Porque eles não se respeitam mais o professor, né? Mas eu acho que isso vem muito do social também. Eu acho que isso é uma parte muito assim acho que de uns tempos para cá, Desvalorização, né? as pessoas começaram a ter muito direito e Muitos pouca direitos. obrigação, eu acho. Exatamente. Né? Eu lembro antigamente, né? Hoje em dia se questiona muito que o jovem não pode trabalhar, mas pode fazer outras coisas que Pode fazer muita besteira, né? que são até, não, ele não pode trabalhar, mas pode fazer aquilo que eu não vou falar. Exatamente. Não pode ir pro baile funk de madrugada, mas se pegar o garoto vendendo picolé na praia, vai chamar o... Tá errado. Tá errado, né? Essas coisas assim, né? Eu lembro que antigamente a gente sempre tinha tarefa em casa, né? Sempre tinha. Minha tarefa era lavar o banheiro e lavar a varanda. Eu adorava lavar a varanda e lavar o banheiro. Fazia uma farra com aquela água toda. Hoje em dia quase não se dá tarefa mais para filho, né? Não, porque tudo está constrangendo, né? Tudo está constrangendo. Não pode constranger a criança, o adolescente. E tratando de escola também, na verdade, os pais, né? Realmente os menos esclarecidos, eles acreditam muito naquilo que a criança conta, né? Só acredito, na maioria das vezes. Da maioria das vezes. A criança, o adolescente não vai chegar em casa produzindo provas contra si mesmo, né? Ele vai chegar lá e vai contar a versão dele. E às vezes é ruim de desconstruir, hein? Eles chegam lá com tudo e foi que meu filho não mente. Às vezes é difícil de desconstruir. E o que eu falo sempre para elas, assim, quando acontece, o responsável fala assim, olha, tá bom, vou aceitar o que você está me dizendo, só que o seu filho é meu aluno esse ano, no máximo ano que vem, agora ele é seu filho. Para a vida inteira. Tem isso aí também, né? O aluno, a aula acaba, o curso termina. Ele vai passar, entendeu? Vou resolver aquela questão ali e acabou. E aí ele? Caso sério. Tá muito difícil hoje em dia. É isso aí. E agora vai falar aquele negócio que tu interrompe, que tu fala, como é que é mesmo? Fala de novo aí. Vou falar para vocês ouvirem aqui. Agora, vai lá. E esse é o podcast Fala aí Zé. O nosso ilustre convidado de hoje é a Raquel Silva, historiadora, pedagoga. E errei tudo de novo. Vai de novo. Historiadora, pedagoga, diretora. E esse é o podcast Fala aí Zé. O nosso convidado de hoje é a ilustre Raquel Silva, pedagoga e historiadora. Beleza. Depois tu bota os cortes certinho, galera. Tranquilo. Quer mais um pouquinho de alguma coisa aí? Não. Vou pegar mais um negocinho de bebê. E aí, tá gostando? Tá bem legal. Qual é o nosso próximo assunto agora? Tem, não tem mais, né? Não tem mais, né? Considerações finais? É melhor. Já falamos. Muito tudo. Ficou bonito. Tá. Ficou bem bom.
Colocou. E é isso, né? Viu como o papo vai fluindo? Tá batendo papo aqui tranquilo, né? Muito bom. Na próxima a gente fala só sobre história de Minas Gerais. Adoro. Aleijadinho existiu mesmo? Há Existiu. controvérsias? A gente vê as obras, né? É? A gente prefere acreditar, dá menos trabalho. É que eu vi uma vez o cara falando que, assim, não que ele não tenha existido, né? Mas que a quantidade de obras que atribuem a ele é tão grande que não daria para ele ter dado conta na vida dele. É possível, sabe? Porque as pessoas também romantizam muitas coisas. Uhum. Pega um assunto, aí cria uma personagem. Tinha uma equipe grande também. Eu já ouvi dizer que a escrava Anastácia não existiu. Esse eu não escutei falar, não. Do Aleijadinho, eu escutei o cara falando que na época que tem não é uma reportagem, um jornalista escreveu uma história descrevendo ele, que ele tinha um defeito físico e tal, não sei o que foi na mesma época que tinham lançado aquela história do Quasimodo, né? Que é o Corcunda de Notre Dame, né? Aí o cara fez uma crônica, como se fosse uma figura que tá no imaginário do pessoal, não, uma figura grotesca, mas que é capaz de fazer obras maravilhosas e tal. Aí botou aquilo no jornal, aí daqui a pouco começaram a replicar e teria surgido o mito do Aleijadinho. Não vai saber, né? Aí, mas, hã? Vai saber, né? O cara questionando por quê? Porque, de acordo com o que ele falou, não tem nenhum registro de nenhum documento assinado por ele em algum lugar. Tem as obras, tal, que são atribuídas, mas não teria, que é só curiosidade só para saber se você sabia de alguma coisa. Não peguei nesse assunto ainda não. Mas o que eu vejo muito lá em Minas é a questão como é que eu digo? A hegemonia da época da colônia, da época do clero. A hegemonia que você fala é do poder do clero, né? Isso que aí, era né? exercido. Naquela Então época ele está tinha isso, retratado lá o tempo todo, nas igrejas que ficam lá, as igrejas, cada uma de uma família, né? Como é que pode? Cada igreja linda, enorme. Porque as famílias ricas mandavam fazer, né? Mandavam fazer e eram construídas e eles eram sepultados ali também. Ah, eles eram sepultados nas igrejas? Dentro da igreja. Dentro toda da igreja? Igreja tem, toda igreja tem. Não sabia que era dentro da escombros igreja, lá, não. dentro da Antigamente igreja. era assim mesmo. E dependendo da situação social dele. Se ele era uma classe, a maior classe estava lá na frente. Aí depois vinha, era tudo organizadinho. Ah, tinha um esquema de castas. Tem sociais. uma organização, né? Caramba. Então muitas igrejas lá tem túmulos dentro. Praticamente todas. Caramba. Praticamente todas. Você pisa Tipo assim. mausoléu de família, essas coisas assim? É. Interessante. Daquelas famílias ali, né? Daquelas famílias importantes que mandavam ali na coisa. Aí tem a Igreja dos Pretos também, né? Que eles, como é que eu vou dizer? Enganosamente, porque a ideia dos jesuítas era evangelizar para dominar, né? Sim. Ele era pra isso, né? Eles traziam os negros para escravizar, mas tentavam evangelizar também, batizar, não sei o que lá. E os negros fingiam estar evangelizados. E portanto, eles faziam? Eles tinham que construir a igreja, né? E tinham a permissão para construir a igreja deles também. Você entra na igreja dos pretos, tem lá um pouquinho de ouro, onde eles carregavam nos dentes, nos cabelos, né? Para ter alguma coisa, porque era cultural. Mas, na verdade, a igreja que os negros construíam, e onde eles não podiam entrar nas igrejas, né? Oficiais. Então, quando eles pensavam, os padres jesuítas pensavam que eles estavam ali fazendo, exercendo a fé católica, era uma irmandade que eles estavam produzindo uma maneira de fugir de quilombos que eles estavam inventando para aí, enfim. Aí eles dizem assim, que o negro tinha um pensamento menor, mas não, eles eram muito inteligentes. Eu ouvi dizer também há um tempo atrás que esse negócio de despacho, né, que o pessoal bota de despacho nas encruzilhadas, né, aquele despacho que bota galinha, farofa, não sei o quê, que aquilo ali era uma forma que eles tinham
de deixar comida na rua para quem estava fugindo. Isso Tem a ver mesmo? A história conta isso, né? Que aqueles despachos, aí o pessoal não mexia, porque não mexe não, porque é do do santo, não sei que maneira nada disso. Diz que era ali, eles diziam que era do santo, mas deixavam ali porque de vez em quando tinha um escravo fugitivo que se alimentava ali. E a história do pau oco, do santo do pau oco também? Esse eu não lembro direito, já ouvi, mas não... Ela tem algumas versões, mas uma das versões, eu até acho que eles eram obrigados a professar a fé católica, Sim. né? Mas os caras não eram considerados, mas eram humanos. Sim. Então, quando eles vinham de lá da África, eles vinham trazendo com eles o credo religioso deles. Isso. A fezinha dele, né? A fé deles. Então, quando a pessoa lá, que mandava neles, mandava construir, geralmente o santo era feito de madeira. Sim. Então, o que eles faziam? Faziam o santo... Por dentro, eles pegavam a imagem do santo que eles acreditavam e colocavam lá dentro. Então, quando o cara dizia assim, comparando, se prostra diante da Santa Bárbara, para eles, a Iemanjá estava lá dentro. É por isso que existe sincretismo. Então, aí o sincretismo começou mais ou menos por aí. Aí São Jorge é Ogum e tal. Isso. Você vê que eles são um santo na católica e outro no candomblé. Então eles colocavam um santo dentro do outro santo. Tem uma versão dessa do pau Essa que eles colocavam lá dentro para não continuar exercendo a fé. E, na verdade, a questão do negro no Brasil é muita resistência, né? É uma questão de muita resistência. Eu fico comparando assim a questão do negro no Brasil e do negro em outros locais, principalmente nos Estados Unidos, né? Assim, eu acho que lá nos Estados Unidos parece que a coisa foi muito mais explícita, vamos dizer assim, do que aqui, né? A impressão que eu tenho. Tanto que até hoje lá você tem essa cultura do negro não se misturar com o branco. Não funciona ainda. Não, mas não é só por parte do branco, não. É por parte do próprio negro também. Mas pelo menos não é velado igual aqui. Aqui é velado. É real. Lá é real. Lá você vê que até os negros, você tem canal de televisão que só tem negro. E aqui você, assim, meio que não... Tem cinema, teatro, só tem negro. Bairro, mas aqui a gente teve... É tudo que a gente estava falando no início. É a questão da história mesmo. Depois que a gente teve aquela questão da política do branqueamento, que eles tentaram... Inclusive, eles não consideravam nem mulatos como negro. Nos consideraram o quê? Mulatos? Deixaram de considerar mulatos na época do branqueamento como negros. Por quê? Quando se libertou os escravos, em 88, o Brasil ficou com muito negro. Imagina, porque eles traziam muito negro. Então ficou uma quantidade de negro imensa. Eles começaram a pensar e ficou feio. Na cabeça deles, o negro era feio, então ficou feio diante dos outros países. Então vamos dar um jeito Vamos branquear. Vamos branquear isso aí. Aí começa a Guerra do Paraguai. O que foi a Guerra do Paraguai? Não foi eles, o Duque de Caxias, que a gente diz que foi um herói? Na verdade, o que ele fez? Ele ingressou os negros no exército, colocou de frente para morrerem. Eles queriam destruir, acabar com a raça negra de qualquer jeito. Aí aquele negócio da oportunidade, lutar para o exército, lutar pelo Brasil e tal, na verdade era uma política de extermínio. Entendeu? Então a gente vem de uma situação muito falsa, não ficou assim, você é negro, fica no seu lugar, você é branco, fica no seu lugar, acabou, não foi isso. Foi lá pelo menos ficou. Lá pelo menos eles admitiram que era assim, acabou. Eu já estudei também que em nenhum lugar o negro sofreu tanto como no Brasil, não. Eu, que assim, é crueldade. Assim, é porque interessante, né? Aqui a gente não faz filme, não faz muita coisa sobre isso, né? Vem muita coisa dos Estados Unidos, né, pra gente, né? Porque justamente o que eu estou te falando. Parece que eles contam a história deles. Exatamente, não era interessante. Aqui não era interessante, em momento nenhum, contar a história do negro, porque na realidade era para acabar com a raça. Sim. Então, para que se ia ficar se contando? Porque quando eu estudei lá na 4ª série, o europeu veio colonizar. Na verdade, ele foi o pior que teve. Ele veio colonizar, os índios já existiam, o europeu veio colonizar e o negro veio para ser escravo. Entendeu? Então, assim, o europeu que ganhava os louros, né, da questão. É interessante. E os índios, coitados, foram tão massacrados quanto os negros. Os índios foram também, né? Só que
tiveram uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem dos índios, assim, no meu ver, assim, é que pelo menos eles estavam na terra deles, né? Assim, apesar de... Pior, dele é pior. Mas assim, cara... Eu acho pior. Eu não A sei, ideia cara. dele era dizimar, de acabar com todo mundo. É dizimar, Ajuda porque aí. eles não consideravam, eles chegavam Realmente aqui. sobrou muito pouco, né? Sobrou muito pouco. Uma que terra eles- que era deles, Uma terra, cara, o que eles um índio fizeram? que é escondido por aí no cantinho. Você vê que, onde é que tem índio? Né? Lá no interior do Brasil, Nunca olha tinha a história aí. escondidinho, é. Quer dizer, eles fugiram para o interior, onde os portugueses, os europeus não iam, porque tinham medo, né, de adentrar o meio do mato. O europeu ficava aqui no litoral. E o índio... O índio Metia foi o para o pé pra interior, dentro. onde até ele hoje vive assim, vive é essa a questão. acuado no cantinho. Ainda são incomodados. Ainda são incomodados. E esse foi o podcast Fala aí Zé. A nossa convidada de hoje, Raquel Silva, pedagoga e historiadora. E nós vamos para as considerações finais. Raquel, o microfone é seu, esteja à vontade, muito obrigado. Foi um prazer, o prazer foi meu de poder conversar sobre expor, né, as situações, minhas situações de vida, minha situação acadêmica. Eu espero que isso contribua para o pensamento de algumas pessoas que estão aí meio pensando, será que ainda dá para a faculdade, ainda dá para ir? Será que ainda dá tempo? Dizer que sempre dá tempo, sempre é legal correr atrás, estudar, nunca é inválido, é sempre muito bom. E eu agradeço muito por estar aqui, gostei muito. Muito E obrigado. é isso. E esse foi mais um programa, podcast Fala aí Zé, porque aqui... Você conta a sua história. Obrigado e boa noite. Fala esse, me conta sua história. Puxa fundo da memória. Compartilhe o teu passado e o que planeja pro futuro. Fala esse, me conta sua vida, sua grana, sua lida. Compartilhe o seu legado, ilumina o lado escuro. Moleque de rua, vivendo a realidade nua e crua, calejado pela vida na favela, onde a lei do mais esperto se revela. Zé, moleque travesso, leva a vida entre dribles e tropeços, sem deixar espaço pra qualquer tristeza, ser alegre a sua natureza. Fala esse, me conta sua história, puxa fundo da memória. Compartilhe o teu passado e o que planeja pro futuro. Fala esse, me conta sua vida, sua grana, sua lida. Compartilhe o seu legado, ilumina o lado escuro. Me conta sua história, puxa fundo da memória. Compartilhe o teu passado e o que planeja pro futuro. Fala esse, me conta sua vida, sua grana, sua lida. Compartilhe o seu legado, ilumina o lado escuro.